Então vamos lá, pessoal, passar para vocês a apresentação da carteira Primeiro Aporte, uma carteira aí de risco médio e com uma tentativa, e um desejo de construir renda passiva através dos fundos imobiliários. Então uma carteira que ela foi composta com 50 ativos, considerando na primeira premissa 2% por ativo. Mas como a ideia é trazer mais renda com essa carteira, essa porcentagem de 2% por ativo, ela está simplesmente para a gente ter uma ideia de diversificação e tá trabalhando essa carteira com a maior quantidade de ativos possíveis, bons ativos. Então, para futuro, essa carteira, quero direcionar ela em 60% para renda passiva, através dos fundos imobiliários, e 40% com uma expectativa de crescimento, assumindo um pouco mais de risco, com a expectativa de crescimento um pouco maior, assumindo mais risco, através das ações, 40%. Quem sabe no futuro essa carteira não sofra uma alteração para 70-30, 70% em fundos imobiliários e 30% uma parte mais alocada com a intenção de crescimento, juntamente com um risco um pouco maior. Então essa carteira foi composta por esses ativos. Vamos passar rapidamente comentando um pouquinho aqui as 40 empresas e vou só aqui comentar rapidamente os fundos imobiliários, mas depois eu vou trazer com mais detalhes cada um desses fundos imobiliários. Então vamos para as empresas, 39 empresas, porque aqui no posição 31 tem o Bitcoin. Aqui não foi escolhida uma ordem por melhor empresa, pior empresa, maior valor de mercado, não, simplesmente coloquei. Então, número 1 aqui está a WEG, fabricação de motores, tintas, equipamentos agora para os carros elétricos, expandindo bastante, fábrica nova na China, fábrica nova no México. Segundo lugar, Multiplan, gestora de shoppings, tem aí entregado uma boa gestão, um bom retorno. Bradesco passando por um momento difícil, começamos a ver aí uma luz no fim do túnel, mas ainda está longe do que poderia estar, Então, passando por um momento difícil. Santander, mesma situação, um pouquinho complicado, mas são dois bons ativos. Vale, Vale é minério, então o minério está próximo das mínimas, então Vale, por consequência disso, está próximo das mínimas também, na faixa aí de sendo negociada aí por 55, 60 reais, sendo que 4, 5 anos atrás estava 100, 120 reais, porque o minério estava no topo também. Copasa dispensa apresentações, BB Seguridade também fez aí um spin-off com o Banco do Brasil alguns anos atrás. Raia Drogasil, uma das maiores redes de farmácia do Brasil. PetroRio, agora virou Prio, empresa de petróleo, não tenho o que falar também. Receita de 10 bi, margem de 70% nesse momento. Então é uma máquina de dinheiro. Odontoprev, planos odontológicos, tem participação do Bradesco, tem muita gente que compartilha carteira, compartilha carteira de clientes com essa empresa. Empresa boa também, redondinha, cresce, todo ano cresce um pouquinho. Não vai ser aquela empresa que vai dobrar de tamanho, provavelmente não vai ser aquela empresa que vai dobrar de tamanho nos próximos 3, 4, 5 anos, mas todo ano acrescenta um pouquinho mais de receita. CSU Digital vem entregando bons resultados, na parte aí de meio de pagamentos, empresa de tecnologia brasileira. Muita gente fala que não tem empresa tech para se investir no Brasil, mas tem.
TOTVS, a mesma coisa, né? Outra empresa de tecnologia. Unifique, uma empresa lá do sul, parte de telecom, né? Parte de telecomunicações, internet via fibra para residências, empresas. Entrou agora há pouco tempo na questão da venda e comercialização dos chips para celular, né? Vem conseguindo aumentar essa carteira de clientes para chip de celular. Loja Renner passando por um momento difícil, mas parece que agora entrou de novo com o trem nos trilhos, né? Fleury também momento que a empresa vai bem, mas o mercado vem batendo bastante nela, faz parte, né? Mills, locações, né? Locações de máquinas da linha amarela para construção civil, para obras, né? Grandes galpões, plataformas elevatórias, empilhadeiras, né? Empilhadeiras da bateria. Grupo Vamos também, de locações. Essas duas empresas aqui, uma está um pouquinho melhor do que o outro. A Vamos tem um pouquinho mais de dívida, a Mills está uma situação um pouco melhor hoje. Mas as duas são boas empresas, né? Lembrando que não é nenhuma recomendação isso aqui, você tem que estudar e decidir os seus investimentos. Vivo Telecom, né? Empresa boa também, precisa de muito capex, então se for entrar, saiba que é uma empresa que precisa investir muito, né? Smart Fit, uma das maiores redes de academia do Brasil, dispensa comentários, né? Todo mundo conhece. Horizon, esse aqui é um case que tem muita gente de olho, o preço já está precificado, talvez um bom crescimento para frente, que essa empresa pode estar realizando. Pode ser que não aconteça também, né? Pode ser que o plano não saia como desenhado. Mas basicamente é uma empresa que faz contratos com as prefeituras para estar tratando do aterro, né? O aterro sanitário, o lixão, né? O antigo lixão. Então ele vai lá, faz esse contrato longo, né? São contratos longos com a prefeitura e vai cuidar desse aterro. Dependendo do aterro, ele vai montar um parque fabril lá dentro para tentar produzir energia através desse resíduo e depois comercializar essa energia. Então, um case bem interessante, não tem nada parecido, né? Não tem nenhuma empresa que faça isso na bolsa. Então, esse é um dos motivos dele estar aqui, porque os números ainda não estão bons, é uma empresa bem recente. Os números ainda não estão bacanas, não estão legais, mas pelo fato de ter uma proposta diferente, ter essa pegada ESG, ele está aqui também para participar, lembrando que vai ser aí no máximo 1, 2%, provavelmente 1%. Sanepar e Sabesp, empresas de saneamento, Paraná, Estado de São Paulo. Equatorial Energia, CPFL Enge, compõe aqui o grupo das empresas de energia. Itaú e Banco do Brasil, né, trazendo também a solidez do Itaú, do Banco do Brasil. O Banco do Brasil no momento passando alguma dificuldade com a sua carteira do agro, né, mas tudo indica que pode ser que sofra 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas acreditamos aí que não seja nada estrutural, é uma coisa de momento que vai ter que ser resolvida. Ipera, né, fabricante aí de produtos farmacêuticos, né, uma empresa que tem muita marca famosa, né, então tem que investir bastante em marketing, mas é uma empresa boa, redondinha, gera lucro, cresce. Fras-le e MAHLE Metal Leve, duas empresas aí do ramo da cadeia de suprimento para veículos, né, carros e caminhões, né, fabricação de pastilha de freio. Eu não entendo muito de automóveis, né, mas fabricação de peças e suprimentos para a linha automotiva. Bitcoin, né, uma parcela pequena também, que é um ativo que tem muito risco, tem muita volatilidade, né? O risco a gente mede pela volatilidade, então não é uma coisa que dá para colocar 5, 10% da carteira, porque se cair muito, a pessoa vai sofrer para manter na carteira, e se subir muito também. Então uma posição bem pequena. 3tentos, uma empresa do agro,
vem expandindo muito forte resultado. Talvez no ano contra ano, nos últimos 2, 3 anos, crescimento na faixa de praticamente 25% em qualquer linha que você for analisar, 25% de receita, 25% de lucro bruto, lucro líquido 25%, então tem entregado muito e tem investido muito também, né? Uma nova planta de processamento, né? esmagamento de grãos está sendo feita no Mato Grosso, se eu não me engano, acho que é no Vale do Araguaia, para estar processando esses grãos e depois estar comercializando, né? Fabricação de combustíveis também. Então, uma empresa muito interessante que não tem também uma dívida alta, né? Tem uma dívida relativamente segura, então tem que acompanhar. Mas muito interessante, vem entregando bons resultados, vale o estudo. Vivara também uma empresa que vem entregando forte, merece atenção, merece um estudo. Fabricação de joias, né? Fabricação de joias e semi-joias. Ela abre loja nos pontos, né? Nos shoppings. Então ela fabrica e comercializa, né? Então ela está praticamente de ponta a ponta no modelo. Tem uma segunda marca debaixo dela que está em expansão também, que é a marca Life, né? Que não compartilha da mesma clientela. Então são lojas separadas, né? Vivara com ticket médio um pouquinho maior e a Life um produto bacana, mas vamos dizer que produto mais popular, né? O ticket médio um pouco mais baixo. Então duas lojas aí que estão aumentando e estão mantendo também o SSS, que é muito importante para esse tipo de loja. Petrobras, né, dispensa comentários, né? Tem a PetroRio aqui, um pouco mais nova. Petrobras dispensa comentários. Uma máquina de fazer dinheiro, né? Tendo um cenário um cenário médio e um cenário bom, ela voa. E no cenário ruim ela não tem sangrado tanto, que isso que é importante também, né? Você não perder dinheiro no cenário ruim. Localiza, a maior empresa do segmento de locações, então com certeza tinha que estar aqui, né? Tem 2, 3 empresas boas no setor, você vai provavelmente escolher a maior, a mais resiliente. Inclusive nos últimos anos teve concorrente que teve prejuízo e ela não teve prejuízo. Porto Seguro, dispensa comentários também, tem abrido novas linhas de trabalho e tem performado bem, né? Ficou alguns anos de lado, mas agora parece que voltou a crescer. A B3, outra empresa que está de lado, né? Devido a receita não sobe, devido o número de investidores não aumenta, então ela depende muito desse número de investidor, mas só tem ela no setor, pode ser que entre concorrência nova, pode ser que não, mas é uma empresa boa, dá lucro, distribui dividendo, faz recompra, então redondinho também. Grupo Mateus, um case novo, né, de 2020, 2021 para cá, rede de supermercado, atacadão, né, atacadista, no norte, no nordeste na verdade. Tem que acompanhar, né, comprar e acompanhar. Case novo, tem dívida, então tem que acompanhar de perto. Ambev não tem crescido tanto, né, tem ficado de lado aí receita também nos últimos 3, 4 anos, mas é a única do setor, é um monstro, é uma máquina de fazer dinheiro e paga dividendo também. Vulcabras, a última empresa, Vulcabras, tem crescido também aí acima de 2 dígitos nos últimos anos, entregando muito resultado muito forte. Então tem que estar aqui também por enquanto, né? E os fundos imobiliários, como eu falei, terá um vídeo só deles, explicando um pouquinho com mais calma. Então como que está a carteira hoje?Lembrando que ela tem que estar 60-40. Como que ela está hoje? Ela está uma carteira com custo de aquisição de R$ 9.225. Lembrando que o Bitcoin, né, um aporte de R$500 em Bitcoin, não entrou aqui, porque esse site não permite a gente estar adicionando esse tipo de operação. Então aqui são somente os fundos imobiliários e as ações. Então tem mais R$500 em Bitcoin que não entrou aqui. Já foram 21 semanas, né? 22 semanas, 21 aportes, ou 21 semanas e 20 aportes, tá?
Custo de aquisição 2.225, patrimônio 9.813, um lucro de R$ 641, proventos acumulados até o momento R$ 53. Composição da carteira 43% em fundos imobiliários e praticamente 57% nas ações. De que forma? Odontoprev 4%, Prio 5%, CSU Digital 5%, Multiplan, B3, Aveg, Localiza, Raia Drogasil. Desse lado de cá, os fundos imobiliários também aí teve fundo que já recebeu aporte durante 2 semanas, né? Por isso que está quase 10% aqui. Então foram 2 aportes de 5%. No caso, 2 semanas de R$500, né? Então aqui foi 2 semanas de R$500, 2 semanas de R$500, 2 semanas de R$500, e aqui todas as outras posições, 1 semana de R$500, exceto o Banco do Brasil, que também recebeu 2 semanas de R$500. Posição atual nas ações, né? Então Odontoprev, PetroRio, todas as empresas aqui. Posição atual nos fundos imobiliários. Aqui nas ações, acumulando aí uma rentabilidade, né, de 11,81%, com o início dessa carteira mais ou menos no mês 7. Estamos no final do mês 11, então 5 meses aí. Não dá 5 meses, né? 4 meses. 4 meses praticamente. E dos fundos imobiliários, um retorno de 1%. Proventos acumulados, né? Então tivemos aqui, começamos a receber os proventos. No mês de outubro foi R$ 17,73, em novembro R$ 27,13, em dezembro, né, cairá. Nós não entramos em dezembro ainda. Até o momento anunciado somente R$ 1,63, total de R$ 46. Lembrando que essa carteira iniciou aqui no mês 7, em julho, média aí de R$ 3,80, aporte semanal na faixa de R$ 500. Recomendações para a gente ir finalizando então o vídeo de apresentação da carteira. Invista somente naquilo que entende. Se não entende, é só não investir, tá? Então você vê uma empresa que tá todo mundo falando, tá todo mundo comentando e você quer comprar também, mas você não sabe como que aquela empresa ganha dinheiro, é melhor você ficar de fora, porque se ela cair, você vai querer vender porque você não estudou, você não entende daquele negócio. Diversificação é a chave para sobreviver. Primeiro você sobrevive, depois você ganha. Então antes de você pensar em ganhar, você tem que pensar em sobreviver. Você tem que conseguir permanecer o maior tempo possível posicionado nas posições que você deseja montar. Então 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Só assim você vai conseguir sobreviver e só assim você vai conseguir ganhar. Último slide, aqui estão os registros de todas as operações. Se você quiser saber mais de como foi o histórico, fique à vontade para pausar o vídeo e ver o histórico. Forte abraço, até a próxima.